Olá, olá, muito bom dia. Estamos aqui hoje para conversar com um colega nosso, o Dr. Itamir, naquele nosso projeto de trocar ideias sobre casos específicos, não é? Dos nossos seguidores, dos nossos colegas que nos acompanham aqui no canal, nossas lives. Bom, prazer, muito obrigado pelo convite, por eu poder estar aqui para obter mais aprendizagem ainda do que eu já consigo obter pelas lives, pelas aulas do senhor aí, pela equipe do senhor. Então vamos lá. Doutor Itamir, de onde você está falando? E faça um resumo do teu caso, para a gente começar aí, Tá, por tá. favor. Pois não, eu estou falando hoje de Barueri. Eu trabalho tanto em São Paulo, nessa região aqui da Grande São Paulo, quanto na região do Paraná, em Curitiba, e também região metropolitana de Curitiba. Então eu fico um pouco lá, um pouco aqui. Legal. E hoje eu estou aqui na casa de um dos meus filhos. A minha situação, basicamente, se trata de uma ação proposta por um vendedor que não recebia as prestações já há mais de 15 anos e tinha simplesmente sumido e, de repente, ele apareceu com uma ação pedindo a rescisão do contrato e a reintegração da posse de um imóvel já vendido desde 1997. Então, você está pelo devedor. Eu estou pelo devedor, pelo casal devedor. E aí era uma dívida que já estava aí se correndo há mais de 15 anos. O vendedor ele parou sumiu, ele não deixou endereço, não fez nenhum tipo de cobrança por nenhum meio de comunicação e nem tampouco notificou, né, no caso, os réus, que são nossos clientes. E o nosso cliente, na falta de informações, ficou no aguardo, então simplesmente não pagou. Mas agora, depois de mais de 15 anos, quando ele já fez mais de 3 casas no imóvel para moradia dele e de seus filhos, o vendedor entrou com uma ação alegando o direito potestativo pelo artigo 475 do Código Civil, e simplesmente pedir a resolução como se fosse uma opção ad eterno. Você veja, né, doutor Itamir? Quando é que ele trouxe esse caso para você? Só para a gente... Em 2017. Ou seja, quando ele já tinha sido cobrado, né, pelo credor. Não é isso? O problema dele já tinha aparecido. E ele trouxe quando a ação foi proposta. Exatamente. Por quê? Porque ele provavelmente não consultou um advogado na época, né, que ele tinha uma dívida para pagar, né, e o credor sumiu e ele deve ter achado maravilhoso isso, achou que ia se dar bem. Né? Então, ou seja, falta de orientação jurídica adequada, porque não procurou alguém, né, da profissão da área para orientá-lo, porque ele poderia, na época, se tivesse procurado um advogado, né, ter sido orientado a entrar com uma ação, uma consignação em pagamento, tentar citar esse credor e se garantir quanto a esses pagamentos aí. Não fez nada disso, surgiu essa questão. O nosso problema aqui é outro, já estamos, né, na fase o teu processo já está na fase ali de encaminhamento para os tribunais superiores, no caso a STJ, não é isso? Sim. E aí continue, o que aconteceu nesse processo aí, então? Bom, após nós tomarmos conhecimento da situação e verificarmos que ele não tinha recebido nenhum tipo de notificação e que a dívida, inclusive o prazo para pagamento, já havia prescrito, nós alegamos isso em preliminar de mérito, pedindo a decretação da prescrição, e isso foi feito em primeira instância. Na sentença foi dada a prescrição como prejudicial de mérito, então nem houve prosseguimento da fase instrutória. Então, por exemplo, nós também até nem precisamos, na época, ou conseguimos ter a fase de prova para provar que no imóvel havia já benfeitorias, porque foi decretada a prescrição. E em sede de apelação, o autor conseguiu reverter essa decisão, reformar essa sentença, porque o TJ, uma das câmaras, no caso a segunda Câmara, considerou que não havia mesmo prescrição, porque o autor não estava perseguindo a dívida, e a dívida estaria prescrita, mas como ele não estava perseguindo a dívida, somente o direito potestativo de resolução,
o tribunal então reformou a sentença e assim decretou, inclusive decidiu que deveria ocorrer inclusive a reintegração de posse e tal. Uhum. E isso foi uma grande surpresa. Pois não. Não, e aí você ficou prejudicado naquela Ah, lá da questão da provável retenção por benfeitorias, indenização pelas benfeitorias. para falar a verdade, doutor, eu estou sem dormir direito desde essa época da sentença, que eu não esperava realmente que houvesse essa sentença, porque nós defendemos, apoiados em muita jurisprudência do próprio TJ de São Paulo, e essa decisão foi da segunda Câmara, e lá tem 30 e poucas câmaras, e inclusive eu vi só a segunda e talvez algum da sexta nesse sentido. E nesse nosso caso caiu exatamente nessa exceção. Ou seja, tem divergência dentro do tribunal e vocês pegaram a linha minoritária do tribunal. Né? Exatamente. Foi uma grande surpresa, não esperava. E a partir daí, então, eu que nunca tinha tido nenhuma experiência com um recurso especial, me vi nessa situação de ter que aprender isso de uma forma ostensiva, né? Para poder defender esses clientes nossos que não podem, de forma alguma, perder a sua propriedade, o seu bem, que é o único bem que eles têm, uma casa, moradia multifamiliar. Então, nós estamos realmente numa ansiedade muito grande desde então. Eu acho que nós estamos falando isso desde agosto, e eu venho de lá para cá ouvindo e estudando suas lives, lá pegando lá desde o início, porque o senhor ensina muito bem que deve ter erro zero. Eu nem esperava, eu realmente sou daqueles antigos que não tinha tido ainda nenhuma oportunidade nem necessidade, né? E aí estou aí na luta atrás de aprender, e tenho aprendido bastante com os senhores aí, porque graças a Deus ainda que me apareceu, eu acho, localizei esse recurso, essa possibilidade, e tenho feito aí uma saga atrás de aprender a mexer com recurso especial. E agora nós estamos com o resto que foi feito. Nossa situação atual está dependendo de um ARESP. E o recurso especial foi inadmitido, né? E as minhas dúvidas agora decorrem de como realmente preparar um ARESP de forma correta para ter erro zero e possibilitar a admissão dele no STJ. Então vamos lá. E ótimo, eu fico muito grato que a gente tenha ajudado, né? E eu já dei, né, eu já dei uma olhada prévia, assim, bem ainda superficial, mas vamos lá. Está em agravo em RESP, então você fez o RESP, foi inadmitido, né? E aí, qual é a situação? Né? Então a gente vai olhar, eu vou olhar aqui um pouquinho da decisão do TJ São Paulo. Eu não consigo ainda hoje é a primeira vez, viu, pessoal? Então vocês desculpem, eu não vou ter como compartilhar ainda a tela aqui, a gente vai achar ainda um jeito. Então, aqui, no despacho que não deixou o teu recurso especial subir, né, ele diz que você apontou ofensa, né, em violação aos artigos 205, 206, parágrafo 5º, né, inciso 1, e 475 do Código Civil. Né? Então, vamos lá. Eu estou com o Código Civil aberto aqui. No Código Civil, no artigo 475, e o que ele diz? A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Né? Então, o que ele fala ali? A parte lesada pelo inadimplemento, correto também? Sim, a parte lesada pelo inadimplemento ali, no caso? O credor, né? O credor. O vendedor. O que você, no teu recurso especial, trouxe a violação a esse dispositivo? Por que você trouxe isso? Qual era a tua argumentação ali no recurso especial? Resume aí para a gente, por favor. Então, em relação a esse dispositivo. Depois a gente vai ver os outros, que eu acho que os outros importam mais. O artigo 475, ele diz exatamente o que o senhor acabou de falar aí. Porém, esse direito potestativo, que é o direito a pedir a rescisão, ele, no nosso entender, e também agora já muito bem pacificado essa questão no STJ também,
é de que esse direito potestativo, esse direito a pedir a resolução do contrato, não é ad eterno, não é infinito, não é eterno. Então, você Então, linkou com os outros dois. eu linkei com o 205, que no caso a dívida estaria prescrita e quem não pode cobrar nem a dívida não pode pedir, quem não pode o menos não pode o mais, né? Aproveitando as lições lá de Pontes de Miranda. E ele não pode nem cobrar mais a dívida, quanto menos ainda pedir o próprio imóvel, que é muito mais do que a própria dívida. Então, nós linkamos uma interpretação do 475, nessa linha da violação, seria exatamente por ter feito uma análise do 475 como se não houvesse prescrição para esse direito. Bem superficial, né? E eles também, pelo que você está me dizendo, eles não prestaram atenção nessa questão de que a dívida, embora não tenha sido quitada por todas essas circunstâncias, ela foi paga em grande parte, né? Então, a ainda que retomada não. do imóvel vai lesar o comprador também, né? Nesse caso especificamente, ela nem chegou a ser paga também em grande parte. Não foi. Mas uma parte foi paga. Foi paga uma parte e depois, a partir de 97, o vendedor simplesmente sumiu, sem deixar endereço, sem fazer nenhum tipo de cobrança durante mais de 15 anos. Então, para se ter uma ideia, a última prestação venceria em 2005 e ele só entrou com a ação de resolução em 2017. Pelo Código Civil anterior de 1916, que seria o caso, porque é um contrato de 95, o artigo 177 lá falava em prescrição de direitos pessoais em 20 anos. E esse artigo agora, essa prescrição foi substituída, então, pelo Código Civil 2002 no artigo 205, que fala em 10 anos. Ele sumiu em 97? 97, ele parou de cobrar e simplesmente não foi achado. E veio cobrar a dívida em 2017. 10 anos depois, né? 2017, 12 anos. Eu fico pensando em todas as hipóteses, né? Antes da gente entrar na nossa seara da situação do teu recurso especial, né? Me aparecem umas ideias, assim, porque nós advogados, né, nós temos que criar, né, teses também, pensar, às vezes, como é que a gente pode solucionar os problemas dos nossos clientes, né? Então, o que acontece? Uma coisa que eu estou pensando aqui, que às vezes a gente pode ter aqui, né? Ó, que ali passou 10 anos, né? Já tinha passado 12 anos quando ele cobrou. Porque, às vezes, pode até encaixar aí em uma das hipóteses, esse caso dele, né, que agora está com esse processo aí, em uma das hipóteses da usucapião. É verdade. Nem isso o cliente tinha ido atrás de fazer. Então, quando nós nos deparamos diretamente com uma ação reivindicando a posse com a resolução, né, nós passamos a fazer a defesa disso, mas estamos preparando uma ação de usucapião ainda que... Eu ia te dar essa ideia, porque às vezes você pode entrar com uma ação de usucapião e ter sucesso nela. Porque é a moradia dele. Ó. Eu estou até olhando aqui, eu vou falando e vou olhando aqui do lado, pensando no usucapião. Né? E ele fala que o prazo do usucapião de imóvel ele pode ser reduzido para 10 anos caso o imóvel seja moradia. Então, pode ser uma saída para o seu cliente, fora desse processo aí, que a gente vai discutir agora. Agora vamos voltar lá no nosso caso. O que nós temos, então? O que importa? É uma cobrança de dívida fora do prazo. Ele não respeitou o prazo, né? Deixou passar ali o prazo do artigo 205. O que diz aqui? Artigo 205 do Código Civil, gente. Vou ler aqui. Ó. O caput, só tem caput, tá? Dos prazos de prescrição, é a seção 4. E o que ele fala? A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. E aí vem o 206, que você alega também como violado, o parágrafo 5º, inciso 1. Então, vamos ver o que ele diz.
Em 5 anos ocorre a prescrição para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, que é exatamente o teu caso. Então, na verdade, aí, né, a violação é exatamente sobre esse dispositivo. Né? Ele cobrou a dívida com 10 anos já passados, né? E essa dívida ela prescreveu com 5 anos. E por que o tribunal não aceitou? Isso aí foi a questão do direito potestativo, dizendo que era um direito imprescritível, que ele pode pedir a qualquer tempo? Numa análise bem curta mesmo, rasa e de um parágrafo, simples, é isso mesmo, não estou exagerando, num parágrafo. O desembargador relator entendeu que não estava sendo perseguida a dívida, então não haveria por que o juiz de primeira instância, em sentença, ter decretado a prescrição com base na prescrição da dívida. Que a dívida estava prescrita. Então, numa análise bem simples, disse não há direito potestativo e sequer a dívida está sendo perseguida. Então, desculpe, não há prescrição, trata-se de direito potestativo e sequer a dívida está sendo perseguida. Então, foi baseado com esse fundamento a decisão. Entendi. E aí, o teu recurso especial, você fez essas alegações aqui, não é? Dessa questão da violação, que eu acho que, olha só que interessante no teu processo, o que eu consigo visualizar? A tua questão está questionada. Sim. O acórdão efetivamente debateu essa questão da incidência ou não, da prescrição desses dispositivos e refutou. Não é? Então, tua causa veio bem trabalhada lá de baixo, o pré-questionamento ocorreu, você trouxe, evidentemente, né, o artigo de lei, né, que você teve como violado, e aí o que está legal no teu recurso, que eu vejo aqui, na própria decisão do Tribunal de Justiça, no despacho que não admitiu, né, o recurso extraordinário, o que ele fala aqui? Eles vão lá nos argumentos dele. Né? Ele não fala, por exemplo, em falta de pré-questionamento, não é? E ele não... Vamos ver aqui, ó. Ele não fala... Vou dar uma lida rapidinho aqui. Ó, então ele fala, trata-se... Isso aqui é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão que não deixou o recurso especial subir. Trata-se de recurso especial, o interposto fulano de tal, alíneas A e C, né? Então o teu recurso está fundado em violação de lei federal e também dissídio jurisprudencial. Você apontou a linha C também. Sim. Ofensa a esses dispositivos que a gente falou, o 205, o 206, parágrafo 5º 1 e o 475, tá? E também bastava, não tem problema nenhum, tá? Mas só assim, bastava a indicação do 206, parágrafo 5º, inciso 1, porque o teu prazo é o de 5 anos, não é o de 10 anos. Sim. O 205 fala do prazo de 10 anos que nem serviria para o teu cliente. Então, bastava indicar, mas isso não prejudica de forma alguma o recurso. O que eu quero mostrar aqui para os colegas é como que a gente tem que mirar exatamente onde é que está o ponto do nosso processo. Entendeu? Então, o 205, se alegou violação, tudo bem. Dá para ver na argumentação que está conectado, nem precisaria. Não precisa nem gastar energia. Você pode até citar, falar dele, mas não precisa alegar a violação a ele. A violação é o 206, parágrafo 5º, inciso 1. E aí o que ele diz? Não ficou demonstrada a alegada vulneração dos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lei foram atendidas pelo venerando acórdão ao declinar as premissas nas quais é assentada a decisão. Então, está dizendo praticamente que houve fundamentação aqui do acórdão, mas você não está alegando falta de fundamentação. Aí ele vem, ó, nesse sentido, o STJ vem decidindo que a simples referência a dispositivos legais, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para o conhecimento do recurso especial. Bom, não adianta só dizer que o artigo foi violado, tem que trabalhar. Não acredito, é que eu não estou com o teu recurso especial aqui, tá? Eu tenho certeza que você não fez isso. Né? Mas quando a gente, por exemplo, aponta um ou outro dispositivo que não precisava ter apontado, como o caso do 205,
Você não tem o que falar do 205 no teu recurso. Porque o que você vai falar do 205 que está falando do prazo de 10 anos? Né? Então, talvez ele já tenha trazido isso, porque ele está meio que se remetendo ao 205. Mas em relação ao que você tem mesmo ali violado, que é o 206, você certamente traçou ali uma argumentação. Quero que você resuma aí para mim, ou até, se puder, me envie aqui, não sei se você tem meu número no Zap, se você me mandar o teu resto aqui, eu dou uma olhadinha nele no Zap, abro aqui no computador e a gente debate mais um pouquinho. Mas o que acontece? Ele só está dizendo que o teu recurso, né, a rigor, ele só lançou ali a alegação de violação, mas não trabalhou a argumentação na violação. Quanto à linha C, então, vamos lá, gente, tem 2 pontos aqui, né, na decisão. Então, ela tem 2 fundamentos. Quanto à linha C, que é a questão do dissídio, ele fala que não ficou demonstrada a similitude das situações jurídicas, né, do paradigma e do acordo recorrido. Então, veja bem, ele não está apontando, isso já é uma ajuda, já é uma coisa legal para você. Quanto à linha C, ele não está dizendo, por exemplo, que você não fez o cotejo analítico, que o teu recurso é falho. Ele está dizendo que as situações, né, o acordo paradigma que trouxe, né, não é bem aquela situação. Né? Então, aí você vai ter que rebater no agravo, mostrar o quê? Que os 2 acórdãos julgaram causas muito semelhantes, ou até mesmo idênticas, né? E que as conclusões foram diferentes. É isso. Ele está dizendo que não houve isso. Quanto à primeira parte, veja, ele não apontou falta de pré-questionamento, não é? Nem apontou uma outra questão de falta de pertinência da questão trazida ali no recurso. Ele apenas falou que não foi bem trabalhado, que faltou, né, a demonstração de uma argumentação. Ou seja, a rigor, o que ele está dizendo aqui, quando ele fala que o acórdão bem decidiu a causa e tudo, né? E ele está meio que dizendo que ele nem chega a dizer isso, mas ele dá a entender que não houve a violação. Mas não é que não houve a violação. Ele está dizendo que você não conseguiu, no recurso, nas tuas razões recursais, atacar realmente o fundamento de uma forma analítica, né? Demonstrar onde é que estava, por que violou, né? Por que houve a violação ao 206, que prevê ali um prazo de 5 anos? Não é? Então, é isso. Qual seria a tua dúvida agora? Nós estamos nessa fase de agravo, né? Ele vai ser ainda, esse agravo está vindo aqui para o STJ. Já teve algum despacho do ministro, ou não? Não, não, não houve ainda, inclusive, a publicação da decisão que inadmitiu o RESP. Então, essa minuta que eu mandei ainda é uma minuta, não. Então, você tem um agravo ali, mas que não foi interposto. Então, tá. Então, vamos lá. Eu vou abrir a minuta e olhar. Só vou te adiantar. O que você tem que mostrar aqui? Como é que a gente rebate esse tipo de argumento? Então, você tem que entender o que é o fundamento do despacho de admissibilidade. Eu vou reler aqui para quem está nos acompanhando. Ó. Então, ele fala, são só 2 parágrafos, gente. Esses despachos geralmente são muito curtos e objetivos. Isso é bom, ajuda o advogado. Então, ele fala aqui, ó, em relação à ofensa, né, a linha A, não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão. Ou seja, você tinha uma sentença favorável que foi derrubada pelo acórdão, né? Aí ele vem e fala. Então ele diz o seguinte, ele entendeu primeiro que não ficou demonstrada a alegada violação por essas exigências. Ali ele está dizendo que não houve violação, não é? Ele está dizendo que não houve violação. Então, a outra questãozinha que ele fala, nesse sentido, que não é o mesmo sentido, né? O STJ vem decidindo que, aí ele aspeia a simples referência aos dispositivos legais, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Então, ele nega o teu recurso especial com base nisso. Então, ele está dizendo o quê? Que você apenas fez referência aos artigos e não demonstrou onde estava a violação. O que você tem que fazer no agravo em récipe para derrubar esse fundamento? Está dizendo, não, eu fiz sim, né? Eu fiz no recurso, o recurso demonstra onde está a violação. Aí você vai aspiar o teu recurso. Você vai transcrever a parte do teu recurso especial, onde você faz isso que o despacho de admissibilidade está dizendo que você não fez. Está vendo que não vai adiantar você pegar no agravo em recurso especial e fazer uma nova argumentação, em botar no teu texto, no corpo do texto da tua petição, ou até mesmo pegar e copiar o que você colocou lá no recurso especial e colocar no agravo de novo. Não. Você vai ter que dizer isso e vai ter que aspiar, vai ter que transcrever. Recurso, dizer, ó, a página tal, isso foi feito sim. E não precisa fazer nada mais que isso. Não precisa vir com jurisprudência, nada disso. Faz exatamente isso, para mostrar que o despacho ali está errado. Né? Como tem no parágrafo anterior um porémzinho, que ele fala que não ficou demonstrada, negada a vulneração, pois o acórdão, aí ele fala que o acórdão fundamentou, ali você, complementando essa ideia, você fala, não, olha só, e além disso, houve sim a violação também, por isso acrescenta mais alguma coisa, sem aspiar. E aí o teu agravo nessa parte já está trabalhado. Aí, o que a gente lembra aqui, que eu sempre falo para todo mundo que acompanha, agravos, né, em RE e RESP. Você tem aqui, basicamente, eu falei 2 capítulos, mas são 3 fundamentos. Você está vendo que são 3 fundamentos do parágrafo 1? A linha A tem 2 fundamentos. Né? Um que diz não houve violação, e o segundo, ele não demonstrou violação. Ou seja, ele está dizendo não houve violação, porque o acórdão já estudou tudo, e o 2, ele não trabalhou bem o recurso é falho porque só apontou o dispositivo e não disse onde estava a violação. Então, você tem que reconhecer que tem 2 fundamentos ali. E tem o terceiro fundamento da decisão, que é o que ele diz, né, que os casos não são similares. Então, como é que a gente ataca a similitude no caso ali? Você vai ter que, de novo, replicar um pedacinho do seu cotejo analítico. Né? Vai explicar, não, olha, eles são similares sim. Tanto que, no acórdão, no relatório de cada um, né? E aí você pode chegar e falar, está escrito no relatório de cada um, você não precisa copiar o teu cotejo analítico, você vai explicar no agravo, olha, os 2 casos tratam da mesma coisa, como ficou demonstrado no recurso especial, as folhas tais, né, onde se fez a transcrição dos relatórios de cada um dos acórdãos, paradigma e recorrido. Né? E aí depois você vem falar, a conclusão foi diferente, a questão jurídica, a questão de direito, né? Os artigos tidos como os violados em ambos os acórdãos são os mesmos, né? Ou seja, isso demonstra que a questão é a mesma, e que há, sim, né, uma similitude entre os casos que merece ser analisada pelo STJ. Pronto. Aí você também já atacou o terceiro fundamento. Com isso, o teu agravo em récipe provavelmente vai já ultrapassar a maior barreira que a gente tem em agravos em récipe, né, que é como é que a gente diz? Que é a tal da súmula 182, né, que não impugnou todo, porque hoje o que a gente tem que entender, Itamir? Há uns anos atrás, até bem pouco tempo atrás, havia uma discussão na STJ e eles entendiam que essa decisão, esse despacho de admissibilidade, ela podia ser dividida em capítulos e que o advogado poderia, sim, atacar apenas um capítulo. Por exemplo, você poderia abrir mão, você poderia abrir mão aqui, antigamente dizer, não, eu não vou falar da linha C, realmente o meu cotejo analítico eu não fiz, os casos não são idênticos, eu não vou atacar esse despacho de admissibilidade pela linha C, que fala que a linha C não funciona, porque só pela linha A eu posso ganhar o recurso. Não é? Porque a gente sabe que o recurso especial ele pode ser admitido parcialmente e nessa parte ser provido. Não é? Só que a jurisprudência do STJ evoluiu, inclusive com a alteração do regimento interno do STJ, que hoje, no caso dos agravos, exige, tá? Tem uma decisão da Corte Especial do ano passado, foi por um voto de diferença, mas foi. Então, a Corte Especial ela é o órgão do STJ que define a jurisprudência do STJ, ela define as divergências das turmas,
e havia divergência nessa questão aí, né? E ela define o quê? Que o despacho ele é inscindível. Essa decisão de admissibilidade é inscindível. Então, você tem que atacar todos os pontos, né, da decisão, todos os fundamentos. Então, mesmo que você tenha feito um recurso especial lá atrás, e você fez uma linha C fraca, um recurso especial em que você não fez o cotejo analítico, ou os casos realmente não tem nada a ver um com o outro, agora no agravo não interessa. Você tem que impugnar isso aí de qualquer maneira. Por isso que eu falo para os alunos, não tragam para o recurso especial argumentos fracos. Porque quando você traz um argumento fraco, ruim, e faz o recurso e aponta uma violação do dispositivo qualquer por apontar, faz o cotejo analítico, faz o dissídio jurisprudencial por fazer, você fica fraco, você tem mais dificuldade no passo seguinte, que é no agravo em resp. Que aí você tem que fazer um agravo com alguns argumentos que a gente sabe que não vão pegar. Não estou dizendo que esse é o teu caso. Eu só estou explicando, entendeu? Também. Então, aí, você vê, ele não está falando que você não fez cotejo analítico, menos mal. Dá para trabalhar aí tranquilamente um agravo em resp. Legal. Vou dar uma passadinha agora no teu agravo em resp. Posso fazer uma... Qual seria a tua dúvida aqui agora, depois de tudo isso que a gente conversou já? Então, essa decisão que inadmite, ela não menciona a súmula 284, quando fala que eu não consegui demonstrar os artigos, apenas mencionei o artigo. Entendi. Não menciona o número. Então, eu não devo também falar dela. Não tem que falar. Porque é o seguinte, eles, muitas vezes, a súmula 284, que trata da deficiência recursal, né? É uma súmula do STF, que é usada muito pela STJ de forma analógica, por analogia, né? O que acontece? Hoje ela é uma súmula também, quase que aqueles que eu chamo no curso dos buracos negros, né? A súmula dos buracos negros, que assim, vai atraindo e vai sugando e vai fazendo desaparecer tudo que passa perto dela ali. Então, esse que é o meu medo. A deficiência recursal, a súmula 284, ela é muito usada nisso aí. O que acontece? Ele indica ali algo de deficiente, mas também a gente não pode se apegar muito ao que foi citado e ao que não foi citado em relação à súmula. Você vai ver decisão, inclusive do STJ e do STF, mas vamos parar no STJ aqui, nós estamos no STJ hoje. Vai ter decisão do STJ, despacho monocrático, que o ministro ele pode falar, nega o segmento ao recurso especial porque demanda reexame de provas. Não necessariamente ele precisa citar a súmula 7. Porque o que é súmula? O que é uma súmula 284? O que é uma súmula 7? O que é uma súmula 282? É um verbete, né, que a gente chama verbete sumular. Né? Na verdade, o que eu digo, que eu falo, súmula, né, quando a gente fala súmula do STJ, a súmula do STF, a rigor, tecnicamente, são todos os enunciados ou verbetes. Então, por exemplo, imaginar o STJ está com em torno aí, sei lá, de 500 e poucas súmulas, né? Não sei se já chegou a 600. O que acontece? Então, todo aquele conjunto de súmulas, né, de verbetes, de enunciados, é a súmula do STJ. É que na praxe forense acabou o que a gente chama de súmula o próprio verbete. Mas a súmula é a jurisprudência de qualquer tribunal que se cristaliza em enunciados. Esses enunciados, esses verbetes, de onde que eles surgem? De um conjunto, né, no qual vários processos foram julgados numa mesma direção, no mesmo sentido. Então, a STJ, quando foi criado, né, como ele, né, tomou uma parte da competência do STF, depois da Constituição de 88, já havia no STF um entendimento, que está na súmula 279, por exemplo, que não cabe reexame de prova em sede de recurso extraordinário. Porque o que eles têm que analisar ali? Qual é a missão desses tribunais quando julgam recursos extraordinários, especiais? É manter a unidade do direito. Então, se você precisar reexaminar o que o tribunal fez, o que o juiz fez, em relação a que se a prova, se o que ele está falando ali no acordo é verdade ou não, esse não é o trabalho dos tribunais superiores. Ele tem que partir de um outro ponto. Qual é o ponto que ele parte?
né, para examinar se o direito foi bem aplicado ou não. Não, as premissas fáticas que o acórdão fixou são aquelas e eu não posso mudá-las. Eu não posso ser uma terceira instância de revisão ordinária. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho competência para isso, né? Isso eu me colocando no lugar do tribunal. Então, aí eles começam a julgar vários processos e dizem, ó, não cabe, está pedindo exame de prova, não cabe. Daqui a pouco os meninos se reúnem, falam, pô, quer saber? Vamos emitir uma súmula para mostrar já para os advogados que a nossa jurisprudência é essa, que é uma súmula que vai resumir uma súmula, um enunciado, né? Vamos emitir um enunciado mostrando, ó, sempre que pedir revisão de prova, a gente vai negar, porque a gente já julgou isso centenas de milhares de vezes. Daí surge, né, a súmula de um tribunal e daí surgem os enunciados. Então, ele pode, sim, uma decisão de um ministro, seja monocrática, uma decisão colegiada, ele precisa citar a jurisprudência para fundamentar a decisão dele? Não, ele não é obrigado. Mas, normalmente, eles fazem isso. Né? Normalmente, eles citam, eles fazem isso. Então, a rigor, tem uma conexão do problema que ele falou aí da súmula, dessa questão de você só ter apontado a violação ao dispositivo e não ter trabalhado essa violação, não ter demonstrado? Tem. É a súmula 284? É. Mas qual é a tua preocupação disso aí? Você não precisa se apegar à súmula 284 na tua argumentação, porque ele nem citou a súmula 284, mas mesmo que ele tivesse citado, o que muda na tua argumentação, no teu agravo em resp? Você só vai demonstrar, não, olha, não há deficiência, não incide a súmula 284. Só que como ele não falou isso, você não precisa nem falar da súmula 284, você apenas fala, olha, esse argumento não prospera, esse fundamento não prospera, porque nas razões do recurso especial foi demonstrada, assim, a violação, no que residia a violação. E no que residia a violação? À medida que a lei diz que o prazo é de 5 anos, como é que o tribunal admite uma cobrança de dívida que a parte ficou mais de 10 anos inerte, sem cobrar? Né? Isso não é definido. Vocês não têm divergência quanto ao prazo em que ele ficou inerte. O tribunal admite que ele ficou inerte por mais de 10 anos. Não admite isso no acordo? Sim. Então, a premissa fática está resolvida. Você só tem uma questão de direito. Aí é só fazer aquele sistema que eu falei para você. Aspeie até o recurso especial. Na parte que você fez, o que o despacho que inadmitiu o recurso diz que você não fez. Mas aí não é o diz, não é o diz que me diz. Você tem que chegar lá, aspiar o teu recurso e mostrar para o ministro em que página do teu recurso especial você fez aquilo ali. É simples. Então, agravos em recursos especiais, agravo em RESP, né? Ou agravo em RE, também são recursos. Você viu que uma decisão dele era objetiva, curta, concisa? Também tem que ser um recurso conciso. Tem que ir direto no ponto. Não precisa trazer milhões de jurisprudência, não precisa trazer um monte de doutrina, ficar fazendo um monte de elucubração no teu recurso. Tem que ir direto no ponto e mostrar. Quanto mais direto você for, melhor. Maiores vão ser as chances de alguém olhar o teu agravo e falar, opa, peraí, eu acho que essa decisão que não deixou o recurso especial subir está duvidosa. Até porque o teu direito material, né, a controvérsia do teu processo é uma controvérsia interessante, importante. Né? Então, assim, se eu tivesse um recurso especial desse na mão, eu ia falar uma situação que ela acontece, né, na vida das pessoas. Às vezes o credor some, às vezes o credor morre, né, o devedor não encontrou, não sabia, não estava bem informado, não fez nada, mas só por conta disso ele vai perder depois, anos depois, o imóvel dele. O que deve ser feito? Como é que o judiciário deve decidir essa questão? Se for interpretar bem o que foi decidido, uma pessoa pode, depois de 100 anos, ir lá e pleitear um imóvel de volta. Exatamente. Ou seus herdeiros podem fazer isso, né? Então, aqui você está falando, está vendo aqui no teu recurso, você fala, o fundamento não se sustenta, moralmente considerar que as recorrentes impugnaram todos os argumentos do acordo e argumentaram extensivamente sobre a ofensa dos dispositivos federais contrariados, ao contrário do que consta na decisão. Beleza, você colocou isso. Sim. Só que você não aspiou o teu recurso. Vou aspiar, né? Então, aqui, quando você fala isso,
você vai botar uns dois pontos, você vai botar uma vírgula e vai falar conforme se vê as folhas tais do processo que constam as razões recursais, folhas tais, tais, tais. Aí você vai aspirar. O teu recurso especial vai dizer, ó, nas razões de recurso especial isso foi feito, olha aqui, ó, e transcreve. Acabou. Sim. E aí, claro que a gente vai ter que esperar ver o que o ministro olhar e falar, não, realmente ele fez isso aqui, ele atacou esse ponto, ele vai mandar subir o recurso especial. Ou o que eles podem fazer? Ele pode diretamente julgar o teu recurso especial, né, no mérito, e negar por alguma outra coisa, entender qual acordo está certo. Mas você entende que aí o teu agravo funcionou? Sim. Se você conseguir que o STJ julgue o mérito do teu recurso especial, o teu agravo funcionou. Certo. Então, aqui a gente está discutindo esse momento do agravo. Né? Porque aqui, do jeito que você está falando, está correto, tá. Só que está aquilo que eu falo, é o dito pelo não dito. Né? Tá. Você está contradizendo o que o presidente do TJ falou, mas cadê a tua prova? A tua prova é o teu recurso. Pô, aspeia o recurso. Né? Tá. Então eu posso aspiar e posso aspiar para fortalecer e demonstrar de uma forma concisa que está lá. Eu faço isso todos os dias, eu e a Mirella aqui. A Mirella faz assim, por semana, sei lá, são 20 agravos internos, porque na Procuradoria ela trabalha. E aí a gente vê lá o agravo, chega na hora de fazer o agravo interno. Você às vezes fala, não, olha, o agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o RESP. Aí o que você tem que fazer numa hora dessa? Você tem que ler a decisão e ler o agravo do colega. E aí você vê fundamento 1, fundamento 2, fundamento 3, atacou ou não atacou. Se não atacou, e a decisão do ministro está certo, já era, você não tem o que fazer. Mas se atacou tudo, como é que é o recurso subsequente? Você vai dizer, não, atacou sim, só que não é o dito pelo não dito. Atacou as folhas tal, parágrafo tal, aqui, ó, aspeia e mostra lá o argumento que está lá. Não muda nada. Pegou, vai pegando um por um. E isso funciona. Isso funciona demais. Quando tem razão, vem a decisão seguinte e eles voltam atrás. Eles voltam atrás. Então, do mesmo jeito que eles voltam atrás para corrigir uma decisão deles, imagina uma decisão de um outro tribunal que ele vê que está errado. Ele não vai ter problema em analisar o mérito do teu recurso especial se ele entender realmente que esse fundamento aí, que o que ele disse que você não fez no teu recurso especial, está lá feito. Então é só aspiar, tá bom, também? Professor, no caso nesse caso que está sendo defendido na linha C e na linha A, né? Então, o fato de ter a similitude lá com o cotejo analítico e tal, se conseguir demonstrar que houve realmente, existe similitude, existe divergência na decisão da aplicação do artigo do dispositivo e que existe o cotejo todo bem completo, vamos supor que na linha A exista realmente uma precariedade de fundamentação. O fato de na linha C estar muito bem, ele pode acabar realmente sendo provido o RESP com base apenas na linha C, apesar de na linha A não ter sido demonstrado, se for o caso, supondo, né? O que vai acontecer? Na verdade, né, o recurso especial aí, o teu recurso, ele tem dois fundamentos, a linha A e a linha C. Ele pode ser conhecido e provido só pela linha A, como pode ser conhecido e provido só pela linha C. Né? Mas dificilmente um recurso que não supera a linha A, e aí quando eu digo não supera a linha A, é o seguinte, se o acórdão, se o STJ entender que não houve a violação ao dispositivo, você não vai ter sucesso na linha C. Por quê? Porque a linha C, a divergência jurisprudencial, ela tem que ser feita com o quê? O que é a linha C? Ela é, na verdade, um complemento da linha A. Isso eu ensino muito no curso, né? Profundamente. O que eu falo? A linha A, ela é o fundamento essencial do recurso especial. Né? As outras hipóteses, a linha B e a linha C, e no caso a linha C, quando você diz que há uma divergência, é um reforço da tua argumentação da linha A. Você fala, olha, tanto a violação, tanto esse acórdão, esse tribunal andou mal na hora de
andou mal na hora de julgar, que outros tribunais, né, julgam de outra maneira a mesma questão, eles têm outra conclusão, porque esses outros tribunais fizeram valer a lei, né? Sim. Então, é uma complementação. Então, se o STJ entende, né, que a tua argumentação na linha A não demonstra, né, que o acórdão aplicou bem a lei, que aquela lei não foi violada, aquele dispositivo de lei, certamente você não vai ter o recurso provido pela linha C, embora exista uma divergência. Por quê? Porque ele já escolheu qual é o lado certo. O lado certo é aquele do acórdão recorrido, teoricamente, ali, no caso desse. Né? Entendeu? Agora, Entendi. porque todo o trabalho na linha C tem que ser voltado também o quê? Você vai sempre apontar o quê? A violação do dispositivo de lei federal. Então, porque a jurisprudência do STJ ela é tranquila nesse sentido aí. Se você fizer um recurso especial pela linha C, trouxer divergência e não apontar violação de lei federal, o recurso não é conhecido. Embora ele reconheça a divergência. Tá. Entendeu? Uma Tá. dificuldade que a gente tem, eu advogo muito nessa área também, é de recursos, de concursos. A área de concursos é muito complicada, já defendi várias vezes candidatos em concurso, e você trazer para o STJ uma divergência, você encontra muita divergência, mas você não encontra a lei federal ali para fazer o cotejo analítico. Entendeu? Então, acaba que vai para o Supremo mesmo a discussão. Você não consegue, no STJ, trazer muito complicado isso aí. É muito difícil achar um dispositivo de lei que você fala, né? Você vai buscar lá na 8.112 alguma coisa, mas é difícil. Então tem que ficar muito ligado nisso aí. Né? Agora, como é que você vai rebater esse terceiro fundamento? Em que ele fala que ele falou só que os casos não são assemelhados. Então, o que você vai falar? Não, olha, os casos são assemelhados, conforme já ficou. Você não precisa falar do cotejo analítico. Ele não falou que você não fez o cotejo analítico, você entende? Ele falou que os casos não são assemelhados. É diferente. Então, ele fala que você realmente fez o cotejo analítico, mas não existe divergência, porque os casos são diversos. E aí você não precisa aspiar, não. Aí você pode apenas aspiar só o paradigma e o acórdão. Você não precisa aspiar o teu recurso. Você chega e fala, olha aqui, ó, tanto um recurso, tanto um acórdão como o outro, trabalham exatamente sobre o mesmo caso. O caso é esse aqui. Aí você dá uma trabalhada nisso. Você não vai convencer no agravo, né? Você não vai convencer no mesmo agravo, você não vai discutir no agravo em resp o mérito do teu recurso especial. Os advogados confundem muito isso. Ele entra e se perde e fica repetindo a argumentação na hora do agravo e resp. Ele repete toda a fundamentação do recurso especial. Perda de tempo, vai deixar a petição grande e vai prejudicar a chance, vai diminuir a chance de ter sucesso no agravo. Você tem que só atacar os pontos ali da decisão mesmo. Porque o que vai fazer o ministro, o assessor do ministro? Ele vai pegar e vai olhar o teu agravo e vai ver que você está impugnando a decisão. Aí ele vai olhar para a coisa, ele tem razão nesse ponto, ele tem razão nesse outro ponto, ele tem razão nesse outro ponto. Como é que é a sequência lógica de quem trabalha na STJ? Ele fala, esse recurso, esse agravo está correto, a decisão está errada, eu vou dar provimento para esse agravo, vou mandar o recurso especial subir. Aí o que ele vai checar? Aí ele vai olhar o teu recurso especial. Ele já deu uma olhada, já viu o que você fez, né? Que você fez, o que o despacho tinha dito que não fez, e aí ele vai olhar a questão de fundo do teu recurso especial, para ver se encontra algum óbice ali, né, que vai já em relação à própria subida do recurso especial do julgamento do mérito. Então, se ele olhar, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o que o acórdão do Tribunal de São Paulo julgou e vai ver se ele tem uma jurisprudência que é de acordo com aquele acórdão ou se é contrária. Se for de acordo, ele vai, superar o agravo, mas ele vai negar provimento ao recurso especial ou vai negar seguimento ao recurso especial na adesão do agravo. Ele pode fazer, às vezes ele faz isso, né, dizendo que não, aqui tudo bem, mas ele traz um outro fundamento. Né? Ele traz um outro fundamento. Que aí é esse fundamento que você vai ter que combater no agravo interno depois. Tá? Aí tem que aguardar. Tá bom? Certo. É isso. Uma última dúvida é,
Ó, por exemplo, aqui, no teu agravo aqui, você, você trouxe para agravo o cotejo analítico que você fez no recurso especial. Não precisa. Você está Não crescendo precisa. o teu agravo. Não precisa fazer isso. Né? Você apenas remete ao recurso especial e resume o que cada um falava. Aí você aspeia um pedacinho do relatório, coisas bem pequenas, só para dar noção e remete ao recurso especial. Não precisa Tá. repetir isso no agravo. Isso aqui você tem que fazer no recurso especial, não no agravo. Tá? Certo. Aí o agravo diminui de tamanho. Né? Uhum. Vai ficar melhor. Você está com um agravo aqui com 12 páginas. Dá para fazer esse agravo aqui em 4, 5 páginas. Eu melhorar bem. Vai. Né? E aí não vai te prejudicar no exame do agravo, entendeu? Mas tem que só tomar cuidado com isso, tem que impugnar direitinho esses 3 fundamentos aí da decisão que não admitiu o resto. Né? Então, o cotejo analítico está feito lá no recurso especial, você não precisa fazer no agravo, não precisa repetir. Né? Ele fala apenas que os casos não eram assemelhados. Então, você vem e fala, olha, são assemelhados sim, porque ó, no acórdão, o caso é esse, né? Nesse caso, o nosso caso é esse, ele já sabe qual é o caso, e o paradigma julgou um caso idêntico, o caso é esse aqui. Aí se aspeia só o relatório. Então, o cotejo analítico está feito lá, dá para ver perfeitamente que são casos semelhantes e que merecem sim um exame aqui dessa corte, né? Porque ambos estão debatendo artigos, né? Estão falando do artigo 205, 206, mas aí é que fala, você tem que ver aqui, ó, por isso que eu falo, o teu caso aqui, aí é fundamental isso. Por isso que eu digo que é importante, mais importante também, antes de fazer o recurso especial, lá atrás a gente reconhecer, né, qual é a nossa questão de direito. A tua questão de direito aqui, né, para resumir para quem chegou depois, foi um contrato de compra e venda, o vendedor desapareceu, o comprador parou de pagar as prestações e anos depois, mais de 10 anos depois, o vendedor apareceu pedindo o imóvel de volta, né, com base em direito potestativo. O que se discute aqui é a prescrição, se ele podia ou não cobrar a dívida passados mais de 10 anos. E aí o que acontece? O artigo 205, o que ele fala? A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Tá. A tua prescrição é de 10 anos? Não é. 10 anos não serve para o teu cliente. A tua prescrição é de 5 anos, é do 206, parágrafo 5º, inciso 1, que ele fala, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Então, o 205 está fora, nem tinha que estar no recurso especial. Você entendeu? Esse detalhe, gente, quem está ouvindo aqui, esse tipo de detalhe é que atrapalha o exame do nosso processo. A falta de experiência, e eu confundi então um pouco com o Código Civil 177, o Código Civil de 1916, falava que teria 20 lá em direitos pessoais e depois eu achei que... Você consegue, eu não estou dizendo que foi uma mas falha agora, fatal, nada disso, mas você consegue entender também como agora é que entendi. prejudica o exame da nossa causa quando vai levando Sim. para o PJ? Está discutindo uma coisa que não precisava. Né? Provavelmente, se você não põe o 205, fica mais fácil de você derrubar aquele argumento dele ali, que ele fala do... deixa eu puxar aqui de novo. O primeiro, né? Que você não trabalhou, né? Que você não... Que ele fala aqui, ó, que você... Deixa eu repetir aqui. Não é o resto. É o agravo. Que ele fala que você não argumentou, né? Que você não demonstrou aonde estava a violação a esses dispositivos. E você concorda que você realmente não argumentou, não trabalhou, não demonstrou aonde está a violação do 205? Claro que não. Por quê? Porque o 205 não tem nada a ver com o teu processo. Não tem nada a ver com a tua causa. Ele não está dentro da tua causa. Então não tem como você... Por que eu vou falar que esse acórdão violou o 205? Como é que eu vou falar que ele violou o 205 se a gente não está tratando de um prazo de 10 anos? A não ser que ele tenha dito, que o tribunal tenha dito que o prazo, no caso, era de 10 anos, não de 5. Aí você tem que falar. Se ele não falou isso, o 205 está fora. Entendeu? Então, é detalhezinho. Vai ser fundamental? Não, teu recurso pode subir? Pode subir. Pode ser julgado no mérito? Pode ser julgado no mérito. Mas você viu como atrapalha? Atrapalha.
entendeu? Eu cheguei a essa conclusão baseada em algumas decisões do STJ que falava, mas É, nesse caso especificamente bastava dizer que a prescrição, não podendo mais cobrar, não é que, pode mais é que pedir o acontece imóvel. que a gente vai ver, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai ler a jurisprudência, examinar a jurisprudência, é que às vezes você pega uma jurisprudência que é próprio, e é o que eu digo isso, às vezes você pega um emento da STJ, eles falam que estão examinaram uma coisa, falam de vários artigos, quando você vai ver no corpo do acórdão, não tem nada daquilo lá. Sim, Então, então você vai ver, às vezes, é porque, gente, é muita gente trabalhando no processo, né? Então, dentro do gabinete tem um assessor, depois tem o ministro. O ministro não vê tudo, é impossível o ministro ver detalhes, esses detalhes do processo não chegam ao ministro. E se o é, assessor que trabalhou não tiver essa técnica, ele vai, às vezes, citar o 205 também, mas o 205 não é da causa, não está na questão. Né? sim, E aí isso tudo gera um ruído ali no processo do entendimento do caso. Né? é. Aí é isso. Bom, eu acho que deu para Olha, entender e deu para ver qual é o caminho aí a seguir. Né? como foi importante, o senhor me chamou a atenção para duas questões que eu anotei aqui. A primeira é de que existem dois fundamentos lá na primeira, em relação à linha A. Eu estava entendendo que existia um, o senhor me mostrou que há dois. E além da similitude, que daí seria o lá da linha C, né? E Exatamente. no caso da linha C, o senhor me mostrou também que eu acabei percebendo agora, pelo que o senhor me ensinou, que eu não preciso retranscrever Não. a similitude lá, porque ele não, do cotejo, porque ele não nem sequer comentou do cotejo, né? Falou da similitude. Então, Exatamente. isso vai me ajudar muito a ser mais conciso e mais direto, né? É que aí você vai direto no ponto. Não é? É, Ele não tá. Olha só, então primeiro ali, a linha A tem dois fundamentos. Então você tem que atacar dois, dois né? fundamentos. Né? E eu Não estava é um falando de um só. só. Se você atacar um só, o que vai acontecer na grava? Ele vai falar, não atacou todos os fundamentos. Aí teu processo É, acabou. Aí acabou. Entendeu? verdade. Então tem três fundamentos. Aí você vai listar no teu agravo. Como é que eu começo um agravo em res primeiro? Eu venho falar a decisão, eu não transcrevo a decisão. Eu venho falar Uhum. a decisão, negou o segmento ao recurso especial, com base em três fundamentos, A, B e C. Aí, eu com as minhas palavras, ou às vezes aspeio, coloco os fundamentos dele ali. Pronto. Aí Certo. depois eu abro três tópicos no meu agravo. A linha A, o tópico A, tópico B, tópico C, com o título lá do fundamento que eu estou atacando. E aí falo por que aquele fundamento está errado. Acabou. É isso. Sim, Agravo em RESP entendi. é isso. Né? Como agravo Uhum. em RE também, a mesma coisa, a mesma estrutura. E O aí você objeto vai do REST, direto no ponto. Então, o o objeto do importante do AREST é direito só subir, né? é reconhecer qual é o fundamento e como é que você tem que atacar. Tudo bem, Tamir? Muito grato, viu, professor? Muito obrigado. O senhor me dá uma luz aí que, pela inexperiência que eu tenho e aproveitando as suas aulas, eu estou fazendo esse RESP e vou terminar de fazer esse ARESP agora com muito mais precisão, né? Espero, Uhum. porque isso tem sido muito útil, tudo que o senhor tem ensinado, e eu estou fazendo o meu primeiro RESP baseado Que bom. nessas orientações, e eu acho que se for admitido, eu tenho certeza que será provido. Preste atenção que você está num momento crucial, tá? Porque o teu É, RESP, ele tem potencial para ser analisado no mérito. Mas você não pode errar no agravo agora. Então, o agravo você tem que ser bem preciso, né? Para é. conseguir que o teu RESP seja admitido lá no STJ. Né? Tá Eu bom? agradeço ter recebido meu e-mail e ter me ajudado aqui, e foi uma luz muito grande para mim, e espero que a gente vá. Eu tenho sempre me lembrado sempre que o senhor fala, erro zero. Então é isso aí, É, pessoal. Espero ter ajudado obrigado, vocês, que vocês tenham gostado. Tamir, boa sorte no obrigado, teu processo, no teu próximo recurso, obrigado. tá? Vá com fé, né? E agora você tem aí a linha. Estava bem alinhado o recurso, mas eu tenho certeza que agora você entendeu, não vai deixar Uhum. passar nada, vai estar com o recurso bem estruturado, bem preciso ali, tá bom? Obrigado pela mentoria e obrigado à sua equipe também. Muito obrigado. Eu agradeço, estão todos aqui com a gente. Muito obrigado. Tá Tchau, bom. tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tá bom.